Depois do GP da Hungria, a temporada continuaria seu rumo. A luta entre esses dois permaneceu acirrada, com apenas 3 pontos os separando no próximo GP da temporada, em Monza. A McLaren conquistou uma dobradinha histórica na pista de seu maior rival, liderada por Fernando Alonso, que seguia na disputa pelo Campeonato Mundial de Pilotos com a vitória. Nesse momento, a alegria na McLaren era nítida, com Ron Dennis chorando de felicidade por isso. Pois essa era a maior alegria da equipe após tantos meses carregados de polêmicas. Mas essa felicidade duraria muito pouco, pois uma semana depois começaria o pesadelo que tiraria o sono da McLaren. Nada mais, ao iniciar a sexta-feira de práticas do Grande Prêmio da Bélgica. A Fórmula 1 ficou abalada com a exclusão da McLaren do Campeonato Mundial de Construtores. A McLaren foi considerada culpada por espionar a Ferrari. Anteriormente, informamos que a Federação Internacional de Automobilismo decidiu não sancionar a equipe por falta de provas. Não foi possível comprovar que as informações de Mike Hogland foram utilizadas por outro membro da equipe. Mas afinal, por que a Federação Internacional de Automobilismo mudou o veredicto? Teremos que voltar brevemente no tempo e nos situar novamente no Grande Prêmio da Hungria. Alonso e Ron Dennis brigaram e se insultaram após a classificação desse Grande Prêmio. Fernando, mostrando seu temperamento, ameaçou Ron Dennis com mostrar à Federação Internacional de Automobilismo os e-mails onde se mostrava que a McLaren sempre soube do assunto da espionagem de Cotla. Ron Dennis sabia que, dado o temperamento explosivo de seu piloto, isso poderia ser uma ameaça real. Em uma tentativa absurda de se prevenir, ele decidiu entrar em contato com Max Mosley, o então presidente da Federação Internacional de Automobilismo, para relatar essa suposta ameaça. Diante dessa nova informação, Max Mosley decidiu reabrir o caso e solicitou a Hamilton, Alonso e Pedro de la Rosa que enviassem toda a documentação que tinham em mãos, incluindo e-mails. Ameaçados de desclassificação da temporada de 2007, caso não entregassem todas as informações. Hamilton não enviaria nada, mas Alonso e de la Rosa compartilhariam todas as informações de seus e-mails. Descobriu-se que a McLaren sempre soube da espionagem e usou informações confidenciais da Ferrari que tinham à disposição. A Federação Internacional de Automobilismo os declarou culpados e os excluiu do campeonato de construtores da temporada, além de impor à equipe uma sanção de 100 milhões de dólares. Isso fez a McLaren perder automaticamente o título mundial de construtores, mas Fernando Alonso e Hamilton ainda podiam disputar o título de pilotos. Neste ponto, grande parte da cúpula da McLaren culpava Alonso pelo ocorrido, pois foi sua ameaça que desencadeou toda essa situação. Hamilton aproveitou para exigir a demissão do asturiano, alegando que ele não demonstrou lealdade à equipe e não deveria permanecer. Em 2008, após o GP da Bélgica, a diferença de pontos entre ambos seria de apenas 2. Com apenas 3 corridas restantes na temporada, esperava-se que a rivalidade entre os dois pilotos se intensificasse ainda mais. Porém, no GP do Japão em Fuji, Fernando sofreria um duro revés lutando pela vitória contra seu companheiro de equipe. Se Hamilton vencesse aquela corrida, ele ganharia o Campeonato Mundial de Pilotos, tendo a chance de fazer história como o único piloto campeão em seu ano de estreia. Depois de Nino Farina, ele teria a oportunidade de conseguir isso, e justamente isso aconteceria. Hamilton venceu a corrida sob a forte chuva em Fuji, dominando a prova. O Campeonato Mundial de Pilotos foi decidido no Grande Prêmio da China. Atualmente, apenas Fernando Alonso e Kimi Raikkonen poderiam disputar o Campeonato Mundial de Pilotos com o britânico. Hamilton liderava Fernando por 12 pontos, enquanto Kimi estava 17 pontos atrás. Isso se repete com 2 corridas restantes e somente 20 pontos em disputa. Para ser campeão, Hamilton precisava apenas terminar à frente de Fernando Alonso no GP da China e fazer 4 pontos a mais que Kimi Räikkönen. Assim, se Hamilton terminasse no pódio e Fernando não vencesse, ele seria o campeão mundial de 2007. O britânico tinha todas as chances de seu lado para conquistar seu tão almejado primeiro título mundial, dependendo unicamente dele. A McLaren chegou à China com o objetivo de celebrar a conquista do tão almejado título, após enfrentar diversos problemas ao longo da temporada. Durante a classificação, Hamilton obteve a pole position, preparando-se para um domingo glorioso. Porém, o clima não facilitaria as coisas para o vencedor da GP2. Logo ao iniciar a competição, uma chuva fez sua aparição, obrigando os pilotos a montar pneus intermediários.
Hamilton e Raikkonen se distanciaram dos demais pilotos, enquanto Fernando estava em quarto, mas com um ritmo bem inferior. Após algumas voltas, chegou a hora dos pitstops, onde os pilotos da McLaren e Ferrari apenas reabasteceriam combustível sem trocar pneus. Apesar da chuva ter cessado, eles esperavam seu retorno com mais intensidade. Após os pitstops, Raikkonen começou a perseguir Hamilton, com chances de ultrapassá-lo durante a corrida. Hamilton estava desesperado, pois relatava desgaste excessivo em seus pneus, um desgaste que era potencialmente perigoso. Neste momento, a McLaren decidiria chamar Hamilton de volta aos boxes para trocar esse conjunto de pneus. E na volta número 30, o desastre chegaria no pior momento possível. Quando sair, Hamilton provavelmente sairá com pneus já desgastados de seco e Fernandes não terá escolha senão seguir. Bem, espere, pode estar. Vamos ver. Pode ficar aí. Cuidado. A Pozzoliana está aí. Pode ficar aí. Ela se abaixou. Não pode. Tudo vai sair dele. Ele não consegue dar um impulso. Está na linha de fundo. Devido ao desgaste dos pneus, Hamilton errou na entrada do pit lane e ficou preso na brita. Sem que ninguém pudesse ajudá-lo a retomar o caminho, o desespero do britânico era mais do que notório. Ele acreditava que alguém o empurraria alguns metros para tirar o carro do lugar e retomar a competição, mas ninguém pôde ajudar. Hamilton não teve outra escolha senão sair do carro e ver como Kimi Räikkönen ganhava a corrida e seu rival Fernando Alonso terminava na segunda posição. Voltando ao que parecia ser a coroação de Hamilton, uma luta a 3 pelo título mundial na última corrida do ano. O drama no mais alto nível. O Brasil testemunharia o fim de uma temporada memorável, mas com uma última reviravolta dramática no roteiro. Após o 2007, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton eram os únicos na disputa pelo título da temporada. Apesar do ocorrido na China, Hamilton ainda liderava o campeonato com 107 pontos, seguido por 103, e Räikkönen em 100, mantendo suas chances de título. Este último precisaria de um milagre para ser campeão mundial. Portanto, para Hamilton vencer, bastava que Fernando não ganhasse, e se ganhasse, Hamilton precisava ser pelo menos o segundo. Para vencer Räikkönen, Hamilton só precisava ser o quinto, independentemente da posição final do finlandês. Então, o Mundial estava praticamente garantido para ele. A Ferrari colocaria Felipe na pole position e Hamilton conseguiria o necessário, segundo lugar à frente de seus dois principais rivais. Mas na largada do GP, os nervos o traíram, perdendo posição imediatamente para Kimi Räikkönen e Alonso. Porém, em uma manobra inexplicável, Hamilton tenta disputar a posição com seu companheiro de equipe e comete um erro na curva do sol. Um erro que lhe custaria várias posições e que é incompreensível. Mesmo com o quarto lugar, Hamilton estava na posição necessária para ser campeão mundial. Depois disso, ele cairia para sétimo, precisando ganhar ao menos 2 posições para se resguardar de uma eventual vitória de Kimi Räikkönen. Mas na volta 7, chegaria o momento que definiria o campeonato mundial naquela temporada. A caixa de câmbio do britânico falharia e ficaria presa em neutro, fazendo-o perder velocidade e ser ultrapassado pelos pilotos que vinham atrás. Felizmente, ele retomou a corrida pouco depois, mas caiu para a 18ª posição. Felipe Massa liderava a corrida, mas Räikkönen, logo atrás, precisava da primeira posição para ser campeão mundial. Naquele exato momento, Alonso estava virtualmente conquistando seu tricampeonato mundial. Mas todos nós que assistíamos à corrida sabíamos que era uma miragem. A Ferrari só precisava inverter a posição de seus pilotos, deixando Alonso e Hamilton sem opções. Para se tornar campeão mundial, Fernando precisava ultrapassar um dos pilotos da Ferrari e garantir o segundo lugar. Mas naquela corrida, sua McLaren não era tão rápida quanto as Ferraris à sua frente e ele não conseguiu desafiá-las. 60 voltas restantes, a atração era ver se Hamilton conseguiria se recuperar para chegar em quinto lugar. Ele ultrapassava seus rivais volta após volta, mas o precioso quinto lugar ainda estava distante.
Fernando não podia fazer mais nada, só lhe restava esperar que uma das Ferraris apresentasse problemas mecânicos para se sagrar campeão mundial. Mas as voltas passavam e isso não acontecia. Após as paradas nos boxes, a Ferrari conseguiu trocar as posições de seus pilotos sem dar ordens de equipe, e Hamilton não conseguia se aproximar do quinto lugar. Com o fim da corrida se aproximando, a McLaren estava prestes a protagonizar o maior fiasco de sua história. E na volta 71, o piloto inesperado e menos cotado venceu. O coringa daquela temporada conseguia a vitória e levava por apenas 1 ponto o título mundial de pilotos da Fórmula 1. A Ferrari havia arrancado na corrida a última chance da equipe de terminar com dignidade em 2007. Mas no final, eles saíram de mãos vazias do Brasil, com o rosto coberto de vergonha e tendo que suportar as zombarias da Ferrari e de toda a Fórmula 1. Lewis Hamilton perdeu o título mundial nas 2 últimas corridas do ano. Um mundial que ele estava quase certo de ganhar. Fernando perdeu o título mundial no Japão. Apesar das adversidades no campeonato, ele chegou ao Brasil como concorrente, mas falhou na tentativa de se tornar tricampeão mundial. Hamilton e Alonso chegaram a se odiar durante aquela temporada. A tensão entre ambos desencadeou uma bola de neve que cresceu a cada corrida e acabou colidindo com a equipe. Devido aos egos, ambição e desejo de poder de ambos, que fizeram de tudo para destruir um ao outro. Ron Dennis teve que ver novamente uma situação como a ocorrida em 1989. Despedaçava a equipe em uma temporada que prometia ser o retorno histórico ao topo para a marca britânica. E que, na minha opinião, é o maior culpado nesta briga. Se tivesse sido mais enérgico contra as desobediências de Hamilton, controlado melhor o temperamento de Alonso e não permitido que ambos levassem essa batalha ao limite, essa situação teria ocorrido. Alonso deixaria a equipe britânica no fim de 2007. Ele afirmava que a McLaren não o respeitava como bicampeão mundial e estava farto de como a equipe o prejudicava para favorecer sua jovem promessa. Ou ao menos era o que dizia o asturiano, determinado a não repetir a experiência. Chegou a um acordo com a McLaren e a Renault para retornar à equipe que impulsionou sua carreira, apesar de ter vários anos de contrato restantes. Em troca, a McLaren recebia Heikki Kovalainen. E assim esqueciam do que, segundo a McLaren, era o responsável por tornar público o escândalo do Spygate e das consequências posteriores que receberam? Alonso e Hamilton voltariam a batalhar em 2010 e 2012 pelo título mundial. Porém, a rivalidade acabou quando Alonso deixou a McLaren. As batalhas na pista entre ambos, a ferocidade, tensão e polêmica de seus confrontos, nunca mais veríamos novamente. Terminando assim com o encanto de suas batalhas e rivalidade. Uma rivalidade que resultou na autodestruição de uma equipe, um vexame histórico e 2 pilotos sem nada. Mas aqui eu te pergunto, como você vivenciou essa luta? Quais foram suas emoções em cada um dos seus confrontos? E qual dos dois era o piloto que você apoiava? Este capítulo da minissérie foi escolhido por vocês, minha querida audiência, através da votação na pesquisa que fizemos recentemente. E novamente, dou a vocês a oportunidade de serem quem decidirá quem serão os protagonistas do próximo capítulo. Em nosso Twitter, pessoal e oficial, abrimos uma pesquisa, na qual vocês poderão votar em quem querem que seja o protagonista do próximo capítulo. As 3 rivalidades mais votadas serão consideradas para o próximo capítulo desta minissérie. Então, cabe a vocês escolher o protagonista da próxima história que contaremos. Já que você está por aqui, siga-nos no Twitter! Se gostou do vídeo, siga-nos em nossa conta, para continuarmos a fazer esta comunidade crescer e trazer o melhor conteúdo possível em Skyline Racing. Se você gostou deste conteúdo, dê um joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com os amigos. Da minha parte, me despeço desejando a vocês um excelente dia e nos vemos na próxima edição de Rivalidades Lendárias da Fórmula 1. Obrigado por nos sintonizar. E até logo!